Olá, meus amigos, estamos de volta aí com mais um bate-papo com você, amigo. Você pergunta e nós respondemos, né? E nós vamos começar hoje o diálogo, né? E as perguntas com a Lohane, lá do Rio de Janeiro, né? Colaborando com o nosso programa. Lohane, tudo bem, Lohane? Como é que tá você aí, Lohane? Nós vamos pedir a colaboração da Líbia para mostrar a foto da Lohan lá do Rio de Janeiro. Por favor, Líbia, mostre para nós. Lohan, essa moça bonita aí, mas o seu esposo. Como o Rio é bonito. Gente, o Rio ao pôr do sol, como é lindo. Mas olha bem, essa foto da Lohan foi na volta à praia. A foto da Lohan foi antes do coronavírus, viu? Porque olha para você ver aí, né? Tá sem máscara, é um lugar muito bonito. É uma menina, casalzinho, né? Casou há pouco tempo. Uma menina que participa, nos ajuda. A Lohan, gente, é a responsável pela divulgação do nosso canal no Rio de Janeiro, viu? Olha, nós vamos iniciar já pedindo a você, compartilhe esse vídeo e assine o nosso canal aí, tá? A Lohan é o stay da divulgação deste canal no Rio de Janeiro. Tá compartilhando lá com todo mundo lá no Rio de Janeiro. Vamos ouvir agora, gente, a pergunta da Lohan. É muito interessante, viu? E a Lohan, ela tem a mediunidade, sabe de quê? Premonição. Olha, e ela teve a mediunidade de premonição, sabe sobre o quê? O que está acontecendo no Brasil hoje. Vamos ouvir? Bom. Deixa eu explicar uma coisa pro senhor. Eu tenho muitos sonhos. E neles, tudo que a maioria das coisas que eu sonho, acontece. Mas eu não acredito. No momento assim que acontece, eu não acredito. Eu acho que é coisa da minha cabeça. Eu não consigo ter uma confiança em mim, sabe? Eu não sei se tiver problema. Não sei, eu não consigo confiar. Antes desse negócio, desse negócio da pandemia, no início do ano, eu tive um sonho. E nesse sonho, eu via muitos caixões. E tipo, meio que os corpos sendo velados. E os espíritos assim, da pessoa não aceitando a morte. E eu ficava ali falando assim, não, é da sua evolução espiritual, você já desencarnou. E eu não levei fé. Depois de um tempinho começou esse negócio de coronavírus aqui no Brasil, sabe? Eu acho que de alguma forma era a espiritualidade tentando me alertar ou me avisar. Olha, é isso mesmo, Lohane, é isso mesmo. Isso acontece com os médios que têm a mediunidade de premonição, né? Olha, a Lohane está trazendo esse exemplo para nós e tem muitos médios de premonição. Se nós vamos fazer uma pesquisa aí no Brasil, muita gente teve esse tipo de mediunidade. Se você está aí ouvindo o canal aí, compartilhou o canal e conhece uma história como essa da Lohan, né? Alguém também que teve essa premonição, mande a pergunta para nós, né? Conta o sonho para nós e nós vamos colocar no outros vídeos que vamos gravar, né? No outros programas, que hoje não vai ser um vídeo, não. Hoje vai ser um programa que vão ter a participação com muita gente, viu? Vão ter a participação do Rio, como já tivemos, vão ter a participação de São Paulo, vão ter a participação aqui da região de Belo Horizonte, de Minas, vão fazer um trabalho lindo aqui hoje, se Deus quiser. Por isso, conto com você, tá? Tenha um pouquinho de paciência, mas vai ser legal. E olha, gente, isso que a Lohan tá falando, olha pra você ver, ela sonhou que tinha um tantão de caixão, né? E que as pessoas falou que era pelo bem de vocês, pela evolução. E é mesmo, muitas pessoas que estão desencarnando com essa doença, é pelo bem da evolução dele mesmo, é uma experiência que ele está tendo, isso vai favorecer o seu progresso evolutivo, muito mesmo. Isso às vezes é um processo que vai favorecer o progresso evolutivo, não só do desencarnante, mas da própria família. Por quê? Porque o sofrimento é em grupo, né? É em conjunto. É sério.
E eu ouvi uma entrevista muito séria, uma médica, né? Aliás, uma enfermeira, ela trabalha em São Paulo, né? No hospital lá em São Paulo, e o médico dela trabalhava no SAMU, doutor, né? No SAMU, que ia buscar as pessoas, né? Em casa, e ele pegou o coronavírus e desencarnou. E tinha uma semana que ele tinha desencarnado, e ela continuava trabalhando. Por quê? Porque era a missão dela. Então você vê uma aprovação muito grande para toda a família, né? Então você vê, todos crescendo, ele desencarnou na profissão, esse médico que desencarnou na profissão trabalhando, foi um resgate. E no mundo espiritual ele teve um galardão porque ele trabalhou ajudando o próximo. E como se ele estivesse trabalhando, desencarnado numa guerra para defender o seu país. Ele desencarnou defendendo o quê? Defendendo a paz, defendendo o amor, defendendo a vida humana. Mas não foi com arma de fogo, mas foi com a arma da paz, do amor, né? Então, eles foram muito recompensados, esses espíritos que chegam do outro lado dessa forma. Principalmente os da saúde, que desencarna pela doença. E são espíritos que chegam do outro lado, têm uma recompensa muito grande perante a espiritualidade. São verdadeiros missionários que estão aí enfrentando, né, a doença, correndo risco de pegar a doença para salvar as pessoas. Então, eles são pessoas que merecem todo o nosso apoio, todo o nosso carinho. E essa menina, a Lohane, teve a premonição, que foi um sonho, né? E você vê, um ano atrás ela sonhou, um ano depois aconteceu, chegou no mundo, né? Não foi no Brasil, no mundo. Ela teve uma premonição mundial. Ela foi um profeta da época de antigamente, né? Os profetas antigamente tinham premonição, né? Com a coisa que ia acontecer geral, né? E ela teve essa premonição. Outras pessoas tiveram também, né? É um fenômeno, né, Lohane? Você deve estudar a doutrina espírita, procurar dedicar. Eu sei que você está estudando nossas obras, né? Os livros nossos, eu falo assim, dos espíritos, como eu sou o médium intermediário, a gente fala nós, né? Mas dos espíritos, né? Eu sei que você está lendo no livro Resgatando o Passado e Construindo o Futuro, do Ernesto Epaminondas, né? Através da nossa psicofonia. E você tem uma mediunidade, sim, tá? Parabéns, minha filha, isso aí. Mas agora, gente, como nós não podemos, nosso assunto aqui é outro, é falar também sobre o amor, sobre a paz, nesse momento que as pessoas estão em conflito, preocupado, né? Eu digo a você, amigo, não fique triste, não fique desesperado, tá? Tudo que acontece está sob o comando divino, ninguém está aqui a léu, a Deus dará, não. Tudo está certinho. Tá certinho. Essa doença chegou na época certa, ela tinha de vir, porque a programação divina está aí, né? Esse vírus não foi criado assim, não foi um morcego que inventou esse vírus, não. Esse vírus foi criado pelos nossos pensamentos negativos, que viemos pensando, e uma hora estourou aí, ó, e veio para a Terra. No mundo espiritual, às vezes, é necessário, os espíritos superiores, chover, né? Chover fogo na terra para queimar o que? Os pensamentos negativos nossos. De tão pesado fica a terra, as atmosferas espirituais da terra. Quando eu falo a terra, não é essa terra física, não. É a atmosfera espiritual que nós não estamos vendo ela, mas ela está em volta de nós. E onde está? Onde ficam armazenados os nossos pensamentos. Ali que fica. E esses pensamentos nossos negativos, meu filho, eles criam, né, vermes, coisa horrível, e contamina. E esses vermes, essas coisas horríveis que contaminam, têm que ser queimados. E são queimados por tempestade de fogo que a espiritualidade manda para limpar a terra. Tempestade de fogo que passa, causado pelos nossos pensamentos podrecidos. Por isso que Jesus falou, né?
brancos por fora, nem mais por dentro, cheio de podridão. Porque nós estamos cheios de podridão por dentro de quê? Não é pelo que nós comemos, não. É pelo que nós pensamos que vai empodrecer a nossa alma. Vai nos empodrecer a nossa alma pelo que nós pensamos. Não é pelo que nós alimentamos. Às vezes um mendigo aí, meu filho, tá com a alma mais limpa do que a nossa. E um rico milionário aí que está comendo ouro, nem comida, está comendo ouro. Mas a alma está podre, tão podre. E quando desencarna, ninguém consegue nem passar perto dele. Talvez precise passar 3, 4 quilômetros longe dele, de tão podre que está. Horrível. Por isso que Jesus falou, né? Que nós temos que limpar por dentro, não por fora, né? E ele nos falou ainda, o que faz mal ao homem não é o que entra pela boca, mas sim o que sai da boca, que vem do coração. É do coração, é o que vem do coração que vai fazer mal às pessoas. Olha, gente, nós vamos agora mais uma perguntinha, tá bom? Mais uma perguntinha. A minha amiga Gislene tem uma pergunta interessante, né? Nós vamos ouvir a pergunta da Gislene e vamos pedir ao Jorge que faça a resposta, né? Que dá a resposta para nós. Mas, Gislene, antes dele dar a resposta, né? Depois eu vou pedir a vocês, Gislene, que participe também do nosso programa. Hoje nós vamos fazer um programa bem maior hoje, tá? Vamos fazer tipo uma live aqui, tá? Muita gente vai participar. Você também vai querer a sua participação, tá, Gislene? Fica aí atenta aí, tá? Vou chamar você aí, tá bom? Antes, vou responder a sua pergunta aí. Ô Jorge, responde a pergunta da Gislene aí para nós, tá bom, filho? Um abraço. Vamos lá. A espiritualidade inferior tem alguma influência sobre nós diante deste vírus? Oi, Gislaine, tudo bem? Aqui é Jorge Uber. Eu sou televizinho da Casa de Límites, passando por Santa Luzia. E eu achei muito interessante a sua pergunta, né? Eu achei um tema muito interessante. Então eu vou te dar a minha resposta dentro dos meus conhecimentos. Como sabemos, a espiritualidade inferior tem uma influência em nossas vidas a partir do momento que nos sintonizamos com ela. Quando deixamos ser influenciados. No caso do vírus, eles podem usar o nosso medo para tentarem nos influenciar, pois o medo faz o nosso padrão vibratório baixar e aí nos sintonizamos com a espiritualidade inferior. E se a sintonia deles estiver na mesma sintonia que o vírus, então corremos este risco, mas por uma questão vibratória e não porque eles têm algo a ver com o vírus. Essa sintonia já está ocorrendo há muito tempo. Ela não veio de uma hora para outra no estalar de dedos. Estamos sofrendo. O vírus materializou, mas materializou pela nossa indiferença, intolerância, nossa agressividade. Estamos totalmente materializados. Queremos viver os gozos da vida e nos esquecemos do objetivo principal, que é a nossa perfeição espiritual, né? A nossa conexão com Deus. E se não vamos por amor, vamos pela dor. Jorge, interessante o que você disse, né? E eu tive também analisando, né, esse trabalho, a questão do vírus, né? Porque tem pessoas que... eu ia comentar um pouquinho sobre o que o Jorge disse, mas não vou comentar não, que a Gislene tem mais uma outra pergunta, né? Aí eu vou responder para você, tá, Gislene? Tá bom assim? O Covid, ao contrário do que muitos médicos esperavam, tem levado jovens, aparentemente saudáveis, e algumas pessoas que eram consideradas do grupo de risco têm se curado. O nível de espiritualidade, as crenças, padrões mentais de cada um é fator que pode influenciar para a cura ou até mesmo o contágio.
Oi, minha querida. Olha, realmente essa pergunta sua tem tudo a ver, né? Quase que você perguntou e respondeu. Essa doença, ela tem alguma coisa. Tem alguma coisa aí que a ciência não conseguiu explicar, né? Tem pessoas que têm marca-passo, tem pessoas que têm diabetes, tem pessoas que têm problema de coração, tem pessoas que têm vários tipos de problema. E pega a doença e fique boa. Dá tudo certo, né? Nós vimos uma pessoa de 107 anos, ficou boa, né? 113 anos, né? Ficou bom. E criança de 8, 10, 15, 20 foi embora, né? Desencarnou. Tem a ver sim, porque algumas que eu acompanhei, as entrevistas eram com elas, todas elas falavam que eram pessoas que tinham muita fé em Deus, faziam oração, era muito ligada à questão da espiritualidade. Quando fala questão de espiritualidade, gente, não vincula a religião, vincula a fé em Deus. Fé em Deus é geral, você pode ser católico, protestante, espírita, judeu, né? E vai para fora. Tudo que acredita em Deus está ligado à espiritualidade, um ser superior, né? Comunicação dos espíritos, né? Meditação, budismo, e vai para fora. E todas essas pessoas, todas elas acreditavam, né? E se tem algumas que não era muito ligada à religião, mas eram pessoas caridosas, amorosas. E caridade e amor é espiritualidade. Espiritualidade, caridade e amor é espiritualidade. Porque não tem jeito você ter espiritualidade sem caridade e amor. Porque é mesma coisa. Fora da caridade não há salvação, não tem jeito. Não tem jeito eu falar assim, eu acredito em Deus, eu amo demais a Deus. Mas se você ama a Deus, mas não gosta do seu irmão, que é criado por Deus, você é mentiroso. Como é que você fala assim, eu amo a Deus, mas como é que você ama a Deus que você nunca viu e você não ama e não gosta do seu irmão que você vê direto que é uma criação de Deus? Então você é um mentiroso, né? A verdade, gente, a gente tem que amar a Deus não é pelas palavras, mas pelas ações. É pela forma que nós vivemos aqui na Terra, a nossa vida em si tem que ser um evangelho aberto. As pessoas têm que ler o evangelho de Jesus em nós, ver nas nossas ações. Ele vai ler no evangelho de Jesus. Ele, quando vê o nós fazendo caridade, ele assim, caridade. Quando ele vê o nós perdoando, perdão das ofensas, né? Ele tem que ler o evangelho de Jesus em nossas ações, na nossa vida. E assim, não tem crise, não tem doença, não tem nada que vai nos tirar da tranquilidade, da calma, da fé, da esperança e da fraternidade. Por quê? Porque mesmo longe, nós estamos longe. Eu tenho amigo em vários estados do Brasil, eu tenho amigo para toda a banda. Mas eu estou feliz porque eu estou podendo comunicar com vocês através desse canal agora pela internet. E eu não tô indo na casa espírita para abraçar vocês, mas eu posso abraçar vocês aqui. Quando você está me ouvindo aí, eu posso abraçar vocês e vocês também podem me abraçar. Porque nós temos que ser sinceros. Nós não podemos enganar nós mesmos, porque não tem jeito. Porque Deus está dentro de nós, Ele não está lá fora. E é dessa forma que nós aprendemos e compreendemos Deus, né? Porque nós estudamos isso aí. É isso que nós estudamos, né?
E todas as pessoas que encontrou comigo nas palestras, todas as pessoas que foram na casa de Eurípides, e viu que é assim que é a minha vida. E é assim mesmo. E é isso que Jesus quer de nós. E esse vírus veio para nos chamar a atenção, para nos ensinar a amar de verdade, a ser mais fraterno, mais humilde, mais irmão, mais companheiro, né? Nós temos que ser mais fraternos. Nós não podemos ver ninguém como inimigo. Nós temos que ver as pessoas como os filhos de Deus. Nós não podemos aceitar as coisas erradas que as pessoas fazem. Mas nós temos que gostar das pessoas, porque todas as pessoas foram criadas por Deus. Mas não podemos aceitar o que as pessoas fazem, porque nós não vamos fazer isso. O que elas estão fazendo de errado, nós não vamos fazer. Mas não podemos dizer, eu não gosto de fulano. Não, nós gostamos de todo mundo, porque todo mundo é filho de Deus. Mas não vamos fazer coisa errada junto com ele. Isso é o nosso objetivo. Mas vamos continuar o nosso programa agora com mais uma pergunta, né, gente? E mais uma resposta. Porque nós... Bom, gente, nós estamos aí com a pergunta da Cristina, tá? Cristina, a pessoa amiga, de coração, está aí para fazer uma pergunta muito interessante, né? E nós vamos ter a participação da Gislene daqui a pouquinho, tá? Cristina, pode... Como vai, senhor? Tudo bem. Então, sobre esse tema, conforme eu falei um pouquinho da minha vida, né? Bem pouquinho da minha vida, que tanta coisa eu já passei. Mas graças a Deus, enfim, estou aqui lutando ainda, né? E querendo chegar no caminho correto, enfim. E o que eu falei com o senhor sobre o ocorrido, né? Com a minha filha, e o senhor me permitiu que eu fizesse mais perguntas. Eu gostaria então de saber, assim, especificamente sobre o meu caso, porque eu tenho certeza que a partir disso, mais pessoas também podem se identificar, né, com essa situação, e seria um bom motivo para realmente esclarecer, né, sobre o ensinamento, sobre a doutrina. Então, a primeira coisa que eu fiquei assim pensando, né, ao senhor foi dada a possibilidade de lembrar das suas outras vidas, e eu queria saber se uma pessoa comum como eu também poderia saber quais foram essas outras vidas, e se isso é importante, e se isso vai fazer alguma diferença, e para que eu, nessa vida, nessa encarnação agora, eu tenha mais esclarecimento, né, do porquê que eu estou aqui, o que eu tenho que fazer para melhorar como pessoa. Então, é permitido pela espiritualidade fazer a regressão de vidas passadas? Olha, Cristina, é muito sério isso aí, sabe? Vai depender da necessidade de cada um. Olha, eu vou ser sincero, eu tive essa oportunidade, eu não fiz com médico, eu fiz com espírito. Como foi a minha regressão? O amigo espiritual que escreve os livros comigo é responsável pelas obras que outros espíritos trazem através da minha lavra mediúnica, que é o Ernesto Ismael Jerônimo Mendonça. O Ernesto é o responsável. Ele que fez a regressão. O que é? O Ernesto, ele foi o que trouxe o primeiro livro. E o primeiro livro, ele trouxe a regressão das nossas encarnações passadas. E no outro livro, que chama assim, Isto é o Amor, este livro ele traz as reencarnações de 2000 anos para cá, né? Da época de Jesus para cá. E o Resgatando o Passado, Construindo o Futuro, foi aonde ele conta os personagens, inclusive ele é um dos personagens. Agora, foi necessário ele fazer essa regressão comigo, né? E com a família, não foi só comigo, foi comigo, com a minha esposa, com 2 filhos meus, com um sobrinho meu, né? E foi para aí afora, né? E aí você viu, foi necessário. Foi um caso diferente, né?
Não sei se tem outras famílias que teve essa situação como a nossa, né? Mas se eu te perguntar assim, foi bom? Foi bom, mas foi difícil? Não foi fácil, filho. Nós enfrentamos muita dificuldade. Você imagina você conviver num lar, onde você sabe que ali você tem um filho e uma filha, que um dia você tirou a vida deles. E eles sabem, e você também sabe, que um dia eles também tirou a sua própria vida. E outras coisas mais que ocorreram. Você imagina você ter alguns trechos, não tanto, quando você sabe, tem conhecimento de outras vidas passadas, você tem conhecimento só de mínima, coisinha, pouquíssimas coisas que ocorreu, mínimas coisas, não é tudo não, coisas, pequenos fatos, né? Mas mesmo assim são pequenos fatos, mas coisas pesadas, né? Imagina, um momento da minha vida eu tive na Inquisição em 1370 depois de Cristo. Você imagina naquela época como é que foi? O que eu fazia nessa época? Eu fiquei apavorado, a minha esposa ficou apavorada, vendo o que eu fazia, né? Mas eu fiz, o que eu posso fazer? Já aconteceu, né? Então, não é fácil, filha. Não é fácil. Mas como foi para servir de ensinamento para nós e para os outros, a dificuldade permitiu, né? Mas para que isso acontecer, muita coisa aconteceu, muito sofrimento, foi muita prova. Não foi assim que aconteceu de uma hora para outra. Nós passamos nesta encarnação, foi 40 anos estudando a doutrina espírita, tivemos muito sofrimento. Nós tivemos, foi 8 desencarnes prematuros na minha família, né? 8 registros que eu tenho de 8 filhos que desencarnou prematuramente. Então é muita coisa, né? Mas nós vamos pedir, né, a nossa irmã Gislene para dar uma resposta para você, tá bom? Mas eu acho que você tem mais alguma pergunta, né? Pode perguntar. Pode sim, né? Vamos lá. Olha, não deu. Vamos ver. Vamos ver agora se dá certo, né? Eu que, por exemplo, às vezes me sinto obsediada em alguns setores da minha vida, se realmente for algum espírito obsessor que me importuna ou que me prejudica, isso tem a ver com alguma vida, pode ter a ver com alguma vida passada, enfim, ou isso é só uma ilusão, que não existe obsessão e o que me acontece é realmente só responsabilidade minha. Você poderia me explicar? Né? Como você está vendo aí, né? A questão da obsessão, né? Ela está perguntando se a questão da obsessão tem hora que sente, se tem alguma coisa a ver com a vida passada. Ó, obsessão, todo mundo passa por uma perturbaçãozinha espiritual, porque os espíritos estão por todo lado, nós não precisamos ter medo, não. Porque a questão de obsessão, não só os espíritos nos obsediam, não, os encarnados também. O processo de obsessão são causados pelo pensamento. E quem pensa? É só os espíritos? Não, os encarnados também pensam. Eu, encarnado, posso perturbar uma outra pessoa lá no Rio de Janeiro, né? Basta ficar pensando nela o tempo todo. E ela começar a aceitar os meus pensamentos lá. De repente ela está perturbada lá e eu aqui, e vira aquela coisa, né? Você já ouviu falar em paixão? A tal da paixão? A paixão é uma obsessão. E é de encarnado para encarnado. Mas tem a obsessão de desencarnado para encarnado. E essa obsessão de desencarnado para encarnado, essa geralmente são consequência de encarnações passadas. São pessoas que nós convivemos com ele em encarnação passada e deixamos alguma marca, algum ferimento, né? E esse ferimento, algumas coisas que não foi muito bem resolvido, a questão do ódio, a questão do amor,
mal resolvido, né? Uma coisa que mexe profundamente no ser é a questão de você prometer às pessoas e não cumprir, enganar as pessoas, iludir as pessoas por interesse, né? Às vezes a pessoa ilude a pessoa, às vezes até chega a casar com a pessoa porque a pessoa tem dinheiro, ele não gosta da pessoa, né? Isso é muito triste, quando a pessoa chega do outro lado e fala, poxa, minha esposa falar que me amava, mas não amava nada, não gostava de mim, gostava do meu dinheiro, olha lá o que aconteceu. Isso é horrível, gente. Isso aí cresce do outro lado uma mágoa profunda. E esse espírito pode se tornar um grande obsessor na vida daquela mulher que ele amava profundamente. E passa a ver ela do outro lado como um grande inimigo, né, que estava ali só para pegar o dinheiro dele. Isso é muita coisa. Então a gente tem que procurar amar de verdade as pessoas, sabe? Nós não podemos se unir um outro por interesse. Nós temos que ser mais autêntico, viu? A verdade existe sim, tá? Mas aí, filho, estuda a doutrina espírita, né? Você vai... Olha, a nossa irmã vai esclarecer para você melhor, tá? Vamos ver o que ela tem para explicar melhor para você. Cristina, são as perguntas da Cristina. Entendeu? Bom dia, senhor. Gislene, que fez o curso com o senhor no Eneri, em Cachoeira do Campo. Pois é, a Gislene, lá do Neri, da Cachoeira do Campo, ela tem muita coisa para explicar para você, tá, Cristina? Vamos ver o que ela pode te explicar sobre este assunto. E aí, Gislene, dá para você responder a nossa irmã Cristina? Eu vou tentar, de coração, dentro das minhas capacidades, tentar te ajudar um pouquinho, tentando esclarecer suas dúvidas. Primeiro ponto, você fez algumas perguntas. O primeiro ponto é que você está começando agora no Espiritismo a estudar a doutrina. E que Isso bom, mesmo. estude mesmo. Você disse que você tem sede de conhecimento e a doutrina, ela é um prato cheio para pessoas assim que têm vontade de aprender sobre a vida, né? É um excelente lugar para a gente entender as questões da vida, se melhorar, porque à medida que a gente mergulha no Espiritismo é impossível a gente ser a mesma pessoa de antes. O Espiritismo é um divisor de águas mesmo, né? Não só o Espiritismo, mas eu acredito que quando a pessoa realmente de coração se envolva de verdade nos ensinamentos de Jesus, seja ela em qual religião, é impossível ela continuar sendo a mesma pessoa. Então, eu torço para que você continue nesse caminho, né? Leia, você deve estar frequentando uma casa espírita séria, peça um auxílio lá com livros, veja palestras. Hoje, graças a Deus, com as mídias, a gente tem disponível tantas palestras de pessoas maravilhosas, como você disse, com linguagens fáceis, acessíveis, que a gente entende e coloque em prática. Eu tive a oportunidade de participar de uma palestra com o seu Isoldino, e o título da palestra era Conhecereis a verdade vos libertará. E o Espiritismo é isso. Quanto mais a gente mergulha, quanto mais a gente conhece a verdade, ela nos liberta. Então, o meu conselho é que você se envolva nisso. Tenha isso como referencial para a sua vida a partir de agora. Não se prenda ao que passou. Igual você tem dúvidas sobre regressão, vidas passadas, se poderia ser possível. O meu conselho é não se prenda a isso. Não se prenda. O que passou, passou. Numa mesma existência, a gente pensa de várias formas, na verdade. Às vezes a gente, quando olha para trás, a gente vê coisas que a gente fez que hoje a gente não faria diferente. A gente está sempre amadurecendo. Então, o importante é a gente olhar para frente, viver o presente
e olhando para frente, amadurecendo a cada dia. Então não se prenda com o que passou. O que passou, ficou. Você pode ter certeza que todos nós fizemos o nosso melhor diante do conhecimento que a gente tinha naquela época. Isso mesmo, você está certa. E outra coisa que você está comentando aí, eu estava até pensando aqui. Às vezes esse menino, né, dela, né, que não ficou, né, teve algumas horas e voltou. E quem sabe ele pode voltar novamente, ou pode voltar como filho dela, ou como sobrinho, né, e na própria família. E esse momento que essa criança teve, talvez foi até para ter uma reencarnação de purificação, de recuperar o seu corpo perispiritual. Porque muitas vezes o espírito tem assim, uma deficiência muito grande no seu perispírito, ele tem que passar por uma reencarnação de viver algumas horas para que o corpo físico, né, purificar o corpo perispiritual, porque na verdade o corpo físico é um mata-borrão, né? Aquela enfermidade que está no corpo perispiritual fica no corpo físico, e o corpo perispiritual daquele espírito que vai viver algumas horas volta novamente para o mundo espiritual sem aquela enfermidade que ficou naquele corpinho, né? Que ficou na Terra, mas o perispírito voltou para o mundo espiritual agora numa condições melhor, já possivelmente numa próxima reencarnação sem nenhum defeito. E quanto se ele vingasse a vida, teria uma reencarnação com a deficiência que poderia ser muito dolorosa até para o espírito, né? E uma aprovação muito grande para a própria família, né? E aí, minha filha, continua falando para nossa irmã aí, né? Que o seu comentário está muito interessante. Eu estou gostando muito, viu? Ai, meu Deus.